falar com Deus. Querido Pai que estás no céu, abençoe esse sábado que está sendo maravilhoso e abençoe a tarde de todos. Não deixe nada de mal nos acontecer. Também esteja com nós nesse culto e os que já ficaram para o primeiro culto. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a adoração ao nosso Deus, cantando o hino número 70. Seu filho
Convido a todos a se ajoelhar. Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado. Que o Senhor possa continuar abençoando essa programação. Que todos possam sair daqui com muitas bênçãos. Abençoe a todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. História de hoje. Primícias para Deus. O irmão Francisco e sua esposa Cleonice moram na cidade de Rolim de Moura, no estado de Rondônia. Depois de conhecerem Cristo através da Igreja Adventista, procuraram ser fiéis a Deus na devolução dos dízimos. No ano de 2001, durante um congresso de mordomia, eles decidiram fazer um pacto de amor a Cristo. Tomei uma decisão de ser fiel a Deus em uma porcentagem de 5% de todas as nossas rendas. E também de devolver 5% de 5 anos atrasados que a gente já estávamos casados e não devolvemos em parte da nossa vida. E esse valor é um valor alto. Nós não tínhamos condições de pagar. Mas a gente disse, Deus proverá. Francisco e sua esposa trabalham com criação e venda de peixes, mas nessa época estavam enfrentando dificuldades financeiras em seus negócios. Foi aí que Cleonice teve uma ideia inspirada por Deus. Nosso peixe era vendido em atacado para pessoas que vinham comprar de outros lugares. Então apelei para ele, você gosta de vender? Então vamos experimentar vender o nosso peixe direto ao consumidor. Para nossa surpresa, foi o maior sucesso. Em questão de 2 horas, nós vendemos todo o peixe. Cada dia queria vender e voltava mais feliz, porque Deus movia a pessoa. Percebemos que as coisas começaram a melhorar. Nessa hora, tínhamos certeza que a mão de Deus estava conduzindo nossos negócios. À medida que as bênçãos aumentavam, a gratidão e a fidelidade eram cada vez maiores. Quando aumentou as vendas, faltou peixe para a gente poder vender. Então decidimos ampliar a agricultura. E precisávamos então agora de um sítio maior. Oramos e saímos para procurar esse sítio. Nós tínhamos 3 tanques. E hoje, nesse sítio, encerramos esse ano com 101 tanques. Com um coração transbordante de gratidão, Francisco e Cleonice decidiram encontrar novas maneiras de agradecer a Deus. Nós decidimos aumentar a nossa porcentagem de 5%. E todo ano, o primeiro peixe que sai é devolvido a Deus com primícias e gratidão por tantas bênçãos que Deus nos tem concedido. Eles sentem uma paz muito grande ao perceber como Deus está dirigindo suas vidas e seus negócios. Seu desejo de ser obedientes e gratos a Deus leva outras pessoas a desejarem servir a esse Deus. É muito maravilhoso, é muito prazeroso você perceber, você sentir a mão de Deus guiando a sua vida, guiando seus negócios, guiando seus sonhos, guiando seus objetivos. Segundo Coríntios 9:7, nos lembra de como deve estar o nosso coração ao prestar nossa adoração a Deus. Não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Que sou
Deus, Pai querido, muito abençoe esses dízimos e essas ofertas. Derrame suas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. para a entrada do excelentíssimo senhor juiz Misael Montarim. Todos podem se assentar. Declaro aberta essa sessão. Estamos aqui para a acusação do Sete contra o menor. Visto que todos estão presentes, inicia o processo. O promotor serve e faz suas apresentações. Obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, menor. Estamos aqui, Excelência, diante de uma situação muito grave. Infelizmente, chegou ao nosso conhecimento de que o menor aqui está fazendo coisas inapropriadas para a sua idade. A Bíblia diz claramente que há um tempo para tudo. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, viu, doutor Gustavo? Mas o defensor, Excelência, ele não compreende essas coisas. Eu represento o povo incrédulo, eu represento o cético. E a promotoria pretende demonstrar que o menor aqui, ele está testemunhando, está tentando testemunhar, né? Está tentando pregar o Evangelho sem receber o devido treinamento. Muito obrigado. Convido agora o doutor Gustavo que faça a sua defesa. Obrigada, Excelência. Bom dia para todos. Bom, mesmo respeitando o meu oponente, devo dizer que suas intenções não são muito boas. Meu cliente está aqui hoje por apenas um motivo: amar a Jesus. Sua idade não importa. E seu nível de treinamento não é muito grande. Mas eu creio que quando Deus chama uma pessoa para servir, a pessoa tem que estar pronta. Essa que eu tentaria mostrar para todos aqui. Obrigada. Muito bem. Agradeço a ambos. Estamos prontos para ouvir os argumentos da acusação. Senhor promotor Sérgio, pode chamar a sua primeira testemunha. A promotoria chama o próprio menor para ser testemunha. Levante sua mão direita. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além do que a verdade? Sim. Pode sentar. Menor, você poderia, por favor, dizer a todos aqui qual é a sua idade? Eu tenho 13 anos. Só isso, presidente. Bem. E você sabe exatamente por que você está aqui? Sim, eu estou aqui, pois vocês acreditam que eu não tenho a idade suficiente para pregar o Evangelho, que eu sou muito novo, que eu não tenho a qualificação adequada.
Sim, exatamente isso. Crianças como você não podem estar preparadas para pregar o Evangelho. Não estão prontas. Mas eu estou pronta. Eu conheço Jesus. Ele é o meu melhor amigo. Quando eu oro, ele me fortalece. É como o hino que diz: a pequenina luz eu vou deixar brilhar. Você está querendo dizer então que Jesus, o próprio Senhor Jesus te chamou para você poder servir a Deus? Você está tentando sugerir aqui diante de todos que você foi chamado, que o próprio Senhor Jesus te qualifica, te qualificou para poder servir a Deus? Aceito. Doutor, por favor, cuidado com suas emoções. É um menor, é uma criança. Não deixe suas emoções se aflorem nesse momento. Sim, Excelência, minhas sinceras desculpas. Voltando aqui ao menor, então me diga, o que você entende por servir a Deus? O que você entende por estar pronto? Bem, eu leio a minha Bíblia. Esta aqui que o Senhor me deu no ano passado, no meu aniversário. Você lembra quando foi a minha festa? É a idade, né? A gente se esquece um pouco. Mas eu dei a Bíblia, tudo bem, mas isso não significa que você compreenda as Sagradas Escrituras, né? Como é que, quer dizer, você não tem idade nem para entender o que é a Escritura. Estou falando da Bíblia. Você pode pretender compreender a Bíblia. Uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é interpretar a Bíblia. Como é que você acredita que pode compreender o que você está lendo? Sim, eu compreendo a Bíblia. Sabe por quê? Compreendo porque Jesus me dá sabedoria. Há um verso na Bíblia que aprendi no mês passado. Ele se encontra em Tiago 1:5 e diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, que lhe será concedida. A Bíblia não fala se algum adulto necessita de sabedoria, e sim que cada um de nós podemos pedi-la, que Ele nos dará. Eu peço, gosto desse verso. Por favor, seja breve em suas colocações, responda de forma breve. Eu até compreendo que você goste desse verso, um verso bonito, tudo bem, mas você está tentando sugerir aqui que o próprio Senhor Jesus fala com você, o Espírito Santo usa você está tentando convencer todos aqui, Excelência, você está tentando convencer todos aqui que o Espírito Santo te dá sabedoria. Responda só sim ou não. Sim. Não acredito. Mas você está querendo nos convencer de que o próprio Deus, que Deus fala com você mediante o Espírito Santo? Sim. Eu não acredito. Excelência, veja bem, isso nunca aconteceu antes. Por que você acha que você é assim tão especial? Na verdade, senhor promotor, isso já aconteceu antes. A Bíblia fala da história de um menino chamado Samuel, que fala diretamente com Deus. E em resposta às perguntas de Jesus, ele respondeu: estou pronto. O mesmo Espírito Santo que falou com Samuel e também fala com o Senhor, pode falar comigo e com meus amigos. Quer dizer, ele realmente fala comigo. Veja bem, senhoras e senhores, ele acha que pode se comparar a Samuel. Excelência, sem mais perguntas. É um caso de loucura, senhores. Ele já está achando que ele já é um profeta. Sem mais perguntas. A corte está em recesso nesse momento. Depois voltaremos com os defensores. Bom, irmãos, como vocês podem ver, está acontecendo um julgamento aqui, os nervos estão meio à flor da pele, mas ouçam com atenção cada coisa que foi dita aqui e pensem no coração de vocês quem está com realmente a devida razão, tá? E nesse minuto, enquanto a corte está em recesso, os primários prepararam uma mensagem musical. Eu gostaria de convidar todos os primários para vir aqui na frente, pode vir todas as crianças dos primários. Só que essa mensagem musical dos primários, eles não querem cantar sozinhos. Na verdade, eles vão fazer um momento de louvor com vocês, para a gente descontrair um pouco, para tirar essa tensão desse julgamento.
Então eles querem que toda a igreja cante junto com eles, tá bom? Eles não podem cantar sozinhos aqui na frente.
todos de pé, a entrada do excelentíssimo senhor juiz Misael Mandarino. Pode se sentar. Dando continuidade ao nosso julgamento, queremos chamar o advogado de defesa, o senhor Gustavo, que faça mais alguma pergunta, se tem mais pergunta para o réu. Sim, excelência. Se esse foi o desejo desse tribunal. Quem te ensinou tudo isso sobre Jesus? Bem, desde sempre, minha mãe e meu pai me ensinaram muito sobre Jesus. Eles liam histórias da Bíblia comigo, oravam, faziam culto. Então, desde bem pequenininho, eu fui muito influenciado a seguir os caminhos que Jesus me deixou. Quando eu tinha apenas 8 anos, meu pai morreu. Foi uma grande perda para mim. Mas com a força que minha família, e especialmente minha mãe, demonstrou, aprendi que não importa quão grandes sejam as barreiras desse mundo, quão numerosas, se tivermos Deus no coração e na mente, podemos superar. E mais? Sim, meus avós. Eles são grandes incentivadores da participação das crianças na igreja. Meu avô em especial, que não se encontra mais com a gente também, mas ele também, além de influenciar, de incentivar, ele também participava com as crianças na igreja. Tanto é que já participou de uma programação como esta. Ele me ensinou várias coisas, mas o mais importante, que eu acho que eu vou levar para a minha vida toda, foi o ensino que ele me deixou de estar prontos. Ele me ensinou o verdadeiro significado da palavra estar prontos. Ele disse que devemos estar prontos para o chamado de Deus, não importa a hora, o lugar, nossa qualificação, nossa idade, se já lemos a Bíblia inteira, se não lemos, espírito de profecias ou não. O importante é ter Jesus ao nosso lado, porque, afinal, quem deu a boca ao homem, tenho certeza que meu pai e meu avô estavam prontos, e que se eu estiver pronto, um dia reencontrarei eles no céu. Obrigada. Muito bem. O réu e o defensor vão voltar aos seus lugares. Senhor promotor, pode fazer suas considerações finais. Bem, excelência, senhoras e senhores, a mim me parece que o menor aqui disse palavras suficientes para demonstrar que realmente ele não está pronto para a vida real. Como pode uma criança pretender compreender as Sagradas Escrituras? Isso definitivamente não existe. Como pode uma criança pretender falar com Deus ou Deus falar com ela mediante o Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus qualificava, não há a mínima condição. Ele não recebeu o seu treinamento. Excelência, senhoras e senhores, vamos combinar, né? O menor aqui, ele tem que entender qual é o seu lugar na igreja. O seu lugar na igreja é estar sentadinho perto da sua mamãe, igual aquelas crianças ali do Emerson, estão sentadas perto da mamãe. Ele tem que entender que quando tiver uma idade mais apropriada, quando tiver mais experiência, tiver uma certa idade, ele vai receber treinamento, já terá lido a Bíblia, já, algumas vezes, e finalmente, então, poderá estar pronto para pregar o Evangelho. Muito obrigado. Damos agora a palavra ao defensor. Obrigada. Excelência, se lhe parecer bem, eu pediria que o réu desse suas argumentações finais. Bem, esse não é o procedimento, mas você confia tanto, acredita tanto que o seu cliente permite que assim seja. Obrigado. Meu nome é Guilherme, sou membro de sua igreja. Jesus não é apenas o meu melhor amigo, ele é a razão de um dia eu poder viver no céu. Na Bíblia, ele me ensina sobre si mesmo, mas também me ensina sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Estou pronto para falar sobre ele para todas as pessoas. Estou pronto para falar dele a todos vocês aqui. Estou pronto para ir e falar a meus amigos e até algumas pessoas que eu não conheço
que Jesus nos ama, que Jesus está no céu preparando uma mansão para cada um de nós. Cada dia aqui na terra há uma guerra. Estamos lutando a favor de Jesus. Somos seu exército. Estou pronto para lutar. Estou pronto a trabalhar por Ele. Estou pronto para liderar. Estou pronto para seguir. Estou pronto para permanecer firme. Estou pronto para me ajoelhar, para me prostrar. Estou pronto a me humilhar. Eu amo Jesus. Estou pronto para contar isso a todas as pessoas. Eu estou pronto, mas vocês também precisam estar prontos. Eu estou pronto. E não sou. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Ordem na corte, por favor. Sente-se todos. Quer dizer você que o seu nome não é menor. Seu nome é Guilherme. E você, nas mãos de Deus, realmente pode ser um gigante. Como foi Davi frente a Golias. E a corte ouviu sua resposta com atenção. Viu toda a sua resposta, você deu as perguntas que lhe fizeram. E é meu criando uma acusação contra você. E ora para que você realmente esteja pronto. Porque se não pregarmos o Evangelho, as pedras proclamarão. Se não pregarmos o Evangelho, as pedras pregarão. Esteja pronto, que Deus abençoe você, que apresse seu ministério. E o julgamento está encerrado. Excelência, sendo esta a decisão deste tribunal, quero dizer a todos aqui que eu também fui convencido. Agora acredito que, como disse o Senhor Jesus, das crianças Deus retira o perfeito louvor. Por isso, eu convido a todos a se colocarem em pé, cantarem o hino Eis-nos Prontos, 299. Meus parabéns, Guilherme.
obrigado por essa ensinação que o Senhor acabou de nos conceder. Quero pedir agora em especial sua bênção e que você prepare cada um para que estejam prontos a pregar o seu Evangelho. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.